Boa noite a todos. A paz de Jesus em nossos corações. Iniciando nossa reunião desta noite com a mensagem do Livro da Esperança, nas palavras do Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que nos dará o suporte para o estudo do tema desta noite, que será a inveja e o ciúme. Características bem marcantes em nossas personalidades, porque em qualquer nível nós nos encontramos em luta com esses sentimentos, né? O título do texto é Tais Quais Somos. Declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças, sem perceber, as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Ah, se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Ah, se eu tivesse dinheiro, reclamas triste. Mas esquece-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Se eu possuísse mais cultura, asseveras mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Ah, se eu alcançasse companheiros melhores, dizes subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problema e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos no teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida superior. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, pode principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Que esta mensagem seja para nós a reflexão em nossos pensamentos, para que a nossa conduta, aspirantes do bem, seja sempre de incentivo, de disciplina, de fortaleza na fé, de coragem para as nossas mudanças necessárias, a fim de que os sentimentos menos felizes não se imponham sob a nossa vontade, para que encontremos, muitas vezes, aquelas rochas que nós mesmos dizemos que são difíceis de retirar do caminho,
mas que no fundo fomos nós mesmos que construímos e que colocamos em nossa estrada. Que a paz em Jesus possa nos amparar sempre em todos os momentos, que assim seja. Queridos amigos, vamos dar ensejo então ao que Emmanuel já nos colocou com relação aos sentimentos da inveja e do ciúme, que são sentimentos paralelos, filhos do orgulho, né? Filhos que nos inibem os sentimentos mais nobres em decorrência da nossa desvalorização. Quando sentimos ciúmes, é porque, no fundo, nós não aceitamos o que somos e acreditamos que o outro talvez esteja recebendo algo a mais, seja pelas leis divinas, sejam pelas pessoas a quem amamos, sejam pelas circunstâncias da vida que promovem fatores que possibilitam uma vida melhor àquela criatura. Então, que nós gostaríamos também de ter, sem facultar em nossa consciência a responsabilidade de que todos terão na medida do seu próprio esforço. Então, lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, onde está escrito os tormentos voluntários, o item 23 vai nos explicar o seguinte: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla, não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia ele pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a busca nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele é ávido de tudo que se pode agitar e perturbar, e, coisa singular, parece criar para si mesmo intencionalmente tormentos que caberia apenas a ele evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. O sucesso de seus rivais lhe causa vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a raiva do ciúme que os possui. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois suas preocupações não são as dos que têm sua compensação no céu. Bem nos certifica esse texto que, nas palavras de Fénelon, que é um espírito também que acompanhava Kardec, e que ele fala nesta psicografia, que foi editada em 1860, ele complementa: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não busca parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si, em vez de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm ainda menos. Ele é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e acalma em meio às tempestades da vida. Não é a felicidade? Sabemos que num mundo de expiação e prova não teremos a felicidade plena, porque a felicidade plena, ao que condiz dentro dos ensinamentos do Evangelho, é aquela em que pacifica o nosso coração, né? Em que trazemos a paz, o equilíbrio moralmente. Então, todas as vezes em que vinculamos os nossos pensamentos
a felicidade de obter coisas materiais, sempre elas vão ser advindas da origem daqueles sentimentos de posse e, portanto, vinculadas ao orgulho. Por sua vez, todas as vezes que estivermos nessa condição, sem dúvida estaremos em sofrimento. E tanto é esse sofrimento que nós vamos associar a ideia do que nós estamos refletindo esta noite sobre esses sentimentos filhos do orgulho, que muitas vezes nos colocam na fragilidade da depressão e dos sentimentos de raiva, de melindre com relação aos nossos semelhantes. Nós vamos associar ao livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi escrito pelo espírito de André Luiz, nas mãos de Francisco Cândido Xavier, né? No capítulo 26, em que ele dá como título a psicometria, que nós vamos falar na próxima reunião, se Deus quiser, porque aí vai entrar as consequências mediúnicas da mediunidade, as consequências para o espírito, as consequências da condição de nos arraigarmos à materialidade, de nos apegarmos às coisas materiais, quando isto acontece e nós criamos empecilhos vibratórios a ponto de nós energizarmos a própria matéria de tal maneira que espíritos e médiuns que têm a faculdade de perceber essas energias que são vinculadas a um significado maior, que pode ser bom ou não em relação àquele que o adquiriu, podem ser percebidos pelos espíritos e por alguns médiuns que possuem a faculdade de perceber essas energias, porque quanto mais significativo foi para a pessoa que obteve aquela matéria qualquer, seja um broche, seja um quadro, seja uma casa, seja uma roupa, seja um utensílio qualquer das nossas vivências, ela é temporariamente magnetizada pelas nossas intenções. E essas intenções, elas podem ser detectadas, porque apesar de nos afastarmos dessa matéria, nós deixamos impregnada essa matéria desses registros vibratórios, da posse, do desejo de mantê-la perto de nós, ou da alegria que ela pôde dispor com relação aos seus semelhantes. É bastante interessante no livro como conta como se expõe a psicometria, mas hoje, especialmente, nós vamos verificar um estudo que é também nesse mesmo capítulo, que fala de um espírito que se apegou a uma matéria e como que as pessoas percebem isso. Lembrando que no livro nós temos André Luiz em espírito, junto com seu companheiro Hilário, né, que são companheiros que estão estudando a mediunidade, por isso o livro chama-se Nos Domínios da Mediunidade. Eles estão estudando o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, eles em espírito fazendo esse estudo, porque o desconheciam enquanto encarnado, eles estão se aprofundando no trabalho das responsabilidades de todos nós que temos sob essa faculdade que é inerente a toda criatura, que é a mediunidade, sob a orientação do instrutor Aulus. E Aulus leva Hilário e André Luiz a uma galeria, a um museu, para que eles pudessem perceber a energia que se adquire determinado material com relação ao espírito que às vezes se prende a essa matéria por causa de um sofrimento qualquer ou por causa de uma condição em que eles desejam ardentemente aquele material. Há outros casos que esse capítulo vai falar e que nós vamos
deixar para quando estivermos falando sobre a psicometria em si. Mas esta noite eu peço licença para fazer uma leitura rápida sobre um dos parágrafos deste capítulo, em que eles vão descrever o que eles estão vendo dentro do museu, em uma determinada galeria, a presença de encarnados e a influência de um desencarnado sobre esses encarnados com relação às vibrações de um determinado material. A parte que nós vamos ler é a seguinte. Eles dizem assim: avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam singular espelho, porque era um museu. Então tinha um espelho em exposição ali, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Então as pessoas estavam admirando um espelho antigo e havia um espírito perto desse espelho e que ela estava triste, a moça estava triste. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura e o espírito, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A pessoa tremeu involuntariamente sob inesperado calafrio e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária, é melhor que saiamos. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor, porque ela falou isso: nossa, eu estou sentindo um frio na espinha, né? É como se estivesse sentindo a presença do espírito, e ela realmente sentiu, né? E ela falou em tom de brincadeira para os companheiros, e eles acabaram indo, retirando-se para outro local. Acompanhando outro rumo. A entidade, quer dizer, o espírito, que não nos assinalava a intromissão, ele quis dizer que o espírito que estava ali perto do espelho, a moça, não percebia a presença nem de André Luiz, nem de Lário e nem do instrutor Aulus. Tal era a condição que ela estava presa à materialidade. Então ela não percebia, não conseguia perceber a sintonia vibratória de outros espíritos ali, tanto que eles estavam perto e ela não percebia a presença. A entidade que não nos assinalava a intromissão pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação. O mentor Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Então o instrutor Aulus fala para André e para Hilário prestar atenção no que aconteceu. Ele vai perceber o que a moça está pensando, porque ele tem a condição de perceber a situação que aprendeu àquele espelho. Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem, aquela mulher que percebeu a presença do espírito, sob nosso exame, é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ela desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Então, ela como médium, Aulus percebeu que essa moça que percebeu o espírito perto do espelho tem uma mediunidade ostensiva a ponto que, se ela realmente tivesse conhecimento mediúnico, tivesse estudado e participado das experiências dessa faculdade, ela teria maior facilidade de perceber a presença desse espírito e poderia até auxiliá-la nos esclarecimentos necessários que pudessem trazer maior tranquilidade, maior equilíbrio a esse espírito que ainda estava preso a esse espelho, que nós vamos ver por quê.
Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O assistente, isso quer dizer Aulus, com quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me, quer dizer que ele como espírito também, para saber por que ela estava vinculada, ele tinha a capacidade de, tocando no material do espelho, pudesse perceber quais eram as energias, né, as captações intelectuais, as condições que a faziam estar presa àquele espelho. Tá? Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu o casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois de mais íntima ligação afetiva, isso quer dizer que eles tiveram um relacionamento afetivo mais íntimo, né? O amor deles fez com que eles tivessem vínculos de um relacionamento mais duradouro, que hoje em dia nós falamos tanto sobre as preocupações da liberdade que nós temos de relacionamentos profundos com pessoas que às vezes a gente não tem certeza se vai gostar ou não, não é? Então, esses relacionamentos que muitas vezes chegam ao auge da pessoa morar, mal conhece, já vem morar com a outra pessoa na mesma casa, tem relacionamentos mais íntimos e posteriormente até gerando descendentes desse relacionamento, sem averiguar as responsabilidades imediatas que isso compõe dentro da formação da família. E às vezes, na desistência de um dos cônjuges, é que nós vamos ver o quanto acarreta sobre a impregnação de pensamentos de tristeza, de melancolia, de falta de condição de entender que não é assim que nós podemos exercer o amor sobre um ou sobre outra pessoa, sem se responsabilizar sobre as atitudes que tomamos para com ela, porque se nós não temos certeza de nossos sentimentos, imediatamente deveremos agir com caráter e não estar nos relacionamentos que hoje em dia acontecem desvairadamente, às vezes com abuso de drogas e outros tipos de vícios menos felizes da sexualidade, para que, além de desequilibrar a pessoa que a promove, desequilibra aquele que às vezes está criando um vínculo de amor para com ela. Pensemos bastante nisso antes de desejarmos um relacionamento mais íntimo com alguém que não tenhamos certeza do amor que existe por nós. Dando continuidade a isso, então, eles, por um relacionamento mais íntimo, eles criaram um projeto de casamento. Então, quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, isso quer dizer que eles naquela época já tiveram relacionamentos sexuais, né? Então isso os fazia ficar mais unidos num amor, acreditando, né? A família estrangeira, quer dizer, os pais do rapaz, né? Animado com o sucesso de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem do pai. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar. Ele comprou o espelho, entregou a ela como um presente e pediu para ela esperá-lo voltar. E serem então felizes para sempre.
Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Aí nós podemos dizer assim: ela tem consciência do que está acontecendo? André Luiz não vai descrever aqui, mas pela disposição da narração, é provável que esse espírito, por estar tão ligado à intenção de esperar aquele a quem prometeu a ela a vida de casado, fez com que ela esquecesse tudo que estivesse ao seu redor. Então ela não tem uma lembrança imediata da sua desencarnação, do que ocorreu. Tal era a fixação mental, porque isso é uma fixação mental, tá? Que fez com que ela se prendesse ao objeto na lembrança da criatura amada. Essa condição é extremamente difícil ao espírito, porque ele passa, às vezes, durante muito tempo em sofrimento, né? E aqui nós podemos ver que deve ter acontecido exatamente na época de 1791, como se diz aqui a descrição da história. Então, de 1791 até mais de 1950, né, que foi a edição do livro, esse espírito ainda estava preso às reminiscências do amor que esperava diante da associação dessa felicidade à imagem do espelho. Ela acompanhou esse espelho durante todos esses anos, passando por mão de algumas pessoas até chegar lá no museu. E ela continua fixada. Por quanto tempo? Vai depender da forma como ela pode ser esclarecida e aceitar o esclarecimento de espíritos bondosos que estarão sempre ao nosso lado, assim como estaria ao lado dela, para auxiliá-la a desvencilhar-se desse momento histórico da vida dela que ela faz sofrer durante muito tempo, né? Então ela teria condições de desvencilhar-se? Ela está sozinha? Não. Ela poderia se desvencilhar? Sim, mas como o desejo dela é a felicidade ao lado do noivo que não voltou mais, historicamente ela está presa numa fixação mental de tempo, fazendo com que perca a oportunidade de equilibrar-se e tornar-se mais feliz, livre, né, das condições. Porque nós nos envolvemos nesses tipos de situação, exatamente por causa dos sentimentos que muitas vezes criamos o hábito ou afloram diante de uma situação mais forte, para que nós tenhamos o aprendizado de lidar com as frustrações, mas em vez disso, nós incentivamos o sentimento menos feliz e ele se torna doença em nós, né? O ciúme, a inveja, tanto que esta menina, essa moça, né? Ela tinha ciúme do espelho, ninguém podia chegar perto dele, que ela chegava e ela percebia que as pessoas sentiam uma certa aversão toda vez que ela chegava perto. Ela percebia isso, então ela tomava conta eternamente daquele espelho. Quantas vezes estaremos presos a fixações mentais em decorrência do ciúme, da inveja, que muitas vezes vamos chamar isso de amor e que não tem nada a ver com o amor que engrandece, que liberta, que nos torna misericordiosos,
mas o amor que aprisiona, se apodera e está diretamente ligado ao orgulho. Esse amor geralmente e inevitavelmente será doente. Que nós possamos refletir sobre essas condições, para que na próxima reunião, sendo explicado como funciona esse intercâmbio de poder perceber as imantações que nós desejamos ardentemente diante dessas certos objetos comuns, né? Certas condições, certos ambientes, para que possamos também nos libertar e deixar as coisas materiais, porque a nossa verdadeira vida é a espiritual. Que a nossa próxima reunião, como complementação das explicações do que seja a psicometria, possam redundar em nós nenhum fortalecimento moral, para que não tenhamos em nossas fragilidades a condição de nos apegarmos excessivamente em coisas e pessoas como se elas fossem propriedades nossas e que nos trarão, inevitavelmente, os processos obsessivos, porque a autoobsessão também é uma condição que nós nos dispomos prejudicar a nós mesmos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos finalizar os comentários a respeito de alguns pontos do livro Sinal Verde, que vale lembrar é um livro bastante interessante, que são mensagens de André Luiz, através ali da psicografia de Chico Xavier. Ele fala sobre os antagonistas. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. E de fato, quantas vezes nós podemos ali ter os ditos adversários, os ditos inimigos, que falamos como alguém é capaz de tomar uma atitude dessa magnitude, como alguém pode fazer isso, mas muitas vezes atrás ali daquele que nós tanto condenamos, há muito mais ali uma pessoa doente, né, que tem ali muitas frustrações, que teve ali um passado bastante difícil que nós desconhecemos. Enfim, talvez seja muito mais alguém necessitado de compreensão do que propriamente ali da nossa acusação, do nosso revide. Né? E às vezes as pessoas ali que são agressivas, mas que podem ser ali profundamente inseguras, profundamente frustradas com a vida, ou a profissão, ou consigo mesmo, e que ali é uma maneira que elas encontram de se sentirem respeitadas é sendo agressivas, mas ali quantas vezes são pessoas, como é dito aqui, muito mais doentes do que propriamente perversas. Né? Ele diz também, respeitemos os inimigos, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então vejam que o dito inimigo ele pode ser portador de verdades em relação a nós que desconhecemos, na medida em que podem nos falar coisas que um amigo jamais falaria. Às vezes um amigo nos poupa porque nos quer bem, porque não quer nos magoar, mas o inimigo ali ele pode falar coisas que podem ali dizer muito a respeito da nossa própria conduta e nos ajudar a crescer. Né? Por isso que ele diz então para que respeitemos no sentido de ouvir, de não revidar ali com agressividade aquilo que chega de uma pessoa que consideramos um inimigo. Ele nos fala ainda, quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. E de fato, lidando com médicos com um pouco mais de intensidade, nós ouvimos ali quantos e quantos pacientes que procuram os consultórios, que procuram as clínicas, quantos pacientes doentes, mas cuja origem está o quê?
como ele diz aqui, em ressentimentos, em ódio, em amargura, em tristeza que é acalentada, né, na inveja, na hostilidade, que isso vai danificando ali, repercutindo nos tecidos físicos, né, nas células físicas. E, enfim, o quanto temos ouvido a respeito do ódio, né? Que o ódio, ele é um corrosivo ali para a alma, ele vai minando ali a naturalidade da vida, a alegria, e nós muitas vezes até acalentamos esse sentimento de ódio, acreditando que aquilo de alguma maneira vai nos fazer bem, mas esquecidos ali do efeito altamente nocivo que ele tem para a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual também. Portanto, muito cuidado, né, para que não alimentemos, por mais que a vida ali nos traga situações difíceis, em que nos sentimos ofendidos, nos sentimos magoados, mas pedindo muito a Deus ali que nos ajude para que gradativamente esses sentimentos eles sejam diluídos ali com o tempo, com a prece, com o trabalho, para que nós não alimentemos esses corrosivos ali da alma. Ele fala sobre os obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir à frente. Parece uma frase tão simples, no entanto é importante, né? Fazer o nosso melhor, ou seja, aconteça o que acontecer externamente, continuemos ali diante das dificuldades fazendo aquilo que melhor a gente pode. Porque se nós fazemos o nosso melhor, aí sim nós podemos falar: agora eu coloco nas mãos de Deus porque eu estou fazendo ali a minha parte. E seguir em frente, né? Ou seja, não ficarmos presos ao passado, aquilo que foi dito, aquilo que já aconteceu. Podemos até pensar em alguém que dirige, né? Que é claro que muitas vezes nós precisamos olhar no retrovisor para entendermos ali quais as melhores atitudes, como que está o trânsito. Mas alguém que olha excessivamente para o retrovisor corre um sério risco de bater o carro e não caminha. Por isso é que é muito importante ali fazer o nosso melhor quando as dificuldades surgem, né, ainda que com lutas, mas não pararmos e olhar para frente, né, olhar para frente, olhar para o alto, na certeza ali de que Deus nos acompanha, Deus nos ampara, e o tempo e o trabalho vai recolocando tudo ali nos seus devidos lugares. Ele diz também: sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Então ninguém de nós é perfeito. É muito natural que ao longo da vida nós conquistemos ali afeições, temos os nossos amigos, mas também é natural que em muitos momentos a gente possa ali desapontar alguém, né? Porque temos ali, até no desejo de ajudar alguém, nós podemos, de uma maneira errada, às vezes muito invasiva, nós podemos prejudicar até alguém, até desapontar. Então, da mesma maneira que nós somos humanos e que isso acontece conosco, nós temos que ter essa consciência também que em algum momento as pessoas nos desapontam. Então elas não são nem anjos, nem demônios por isso, né? Demônio, claro, numa linguagem aqui figurada, mas que são seres humanos, que têm as mesmas lutas, que têm as suas angústias, que acertam, que erram, né? Então, para que a gente não ali cobre, não exige dos outros uma perfeição que nós também não temos. É a tão falada empatia, que assim como nós esperamos que as pessoas tenham essa empatia conosco, tenham paciência conosco em alguns momentos da vida, igualmente nós devemos cultivar essa empatia em relação àqueles que convivem conosco e não ali massacrarmos alguém se em algum momento esse alguém faz algo que nos desaponta, que foge ali daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós concordamos, né? Então, respeitando ali os momentos ali de erro das outras pessoas, como esperamos que os outros também tenham essa paciência e esse respeito naqueles momentos em que também erramos. Ele diz: depois de um problema, aguardar outros. É curiosa essa frase, né? Depois de um problema, aguardar os outros. Parece ali uma frase até meio pessimista, mas não, é mais no sentido de entendermos que a vida
ela nos oferece ali os nossos problemas, as nossas dificuldades, e quando esses problemas eles são solucionados, é muito natural que mais para frente outros surjam, porque esses outros nos estimulam, nos tiram ali de uma zona de conforto, eles despertam capacidades que até então estavam adormecidas, que estavam latentes ali. Então é muito natural que depois de um problema outros surjam, reforçando, não no sentido de um pessimismo daquele que só espera problemas, mas daquele que encara os desafios, as lutas, os problemas como fatos que são naturais na vida. E da mesma maneira nós poderíamos pensar numa frase, né? Depois de uma alegria, aguardar outras. Né? Então, se depois de um problema aguardar outras, podemos pensar também que depois de uma alegria daqueles momentos em que nós ali agradecemos a Deus, temos momentos de calmaria, de felicidade, também temos essa confiança que outros virão, de acordo, claro, com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade, mas para todos nós a vida é feita desses ciclos, que alguns momentos ali, momentos difíceis, mas também todos nós em alguns momentos teremos os momentos de alegria, em que é muito importante valorizar esses momentos, percebê-los, porque podemos ter ali uma fase boa na vida. No entanto, a gente pode falar, poxa, minha vida está sem graça, não acontece nada de novo, mas talvez seja aquela calmaria que esperamos tanto tempo, e quando ela chega é hora de usufruir, de descansar, de percebermos ali tantas outras, talvez até pequenas situações, mas que devemos ser gratos. Ele diz, o erro ensina o caminho do acerto, assim como o fracasso mostra o caminho da segurança. Vejam, o erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. É que quando erramos, quando fracassamos, temos ali um problema sério até com a nossa própria autoestima, encaramos na nossa cultura o fracasso, o erro como coisas desastrosas, mas errando, fracassando muitas vezes em que aquilo nos leva a repensar, a colocar as coisas nos trilhos, a mudar ali um hábito, uma atitude. Então, diante dos obstáculos, ele nos aconselha que usemos o erro no caminho do acerto, que usemos o fracasso para percebermos o caminho ali mais seguro, mais cuidadoso, mais com o pé no chão. No outro momento, ele vai nos falar sobre os melindres. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Vejam, dar aos outros a liberdade de pensar. Então, ainda que aquela ideia, aquele pensamento seja absolutamente contrário àquilo que eu acredito, àquilo que eu acalanto, mas cada um tem a sua liberdade. Assim como há espíritos que estão nesse momento olhando para nós, espíritos mais maduros, mais evoluídos, e que eles têm essa paciência conosco, entendendo que cada um de nós está ali na sua luta, no seu nível de evolução. Então, da mesma maneira, nós temos que dar ali a liberdade para os outros também pensarem. Isso ajudaria demais ali a termos menos conflitos, menos melindres, na medida em que eu poderia pensar, olha, eu posso não concordar, mas eu respeito a opinião do outro. Não só porque é uma individualidade que tem ali esse direito, mas porque cada um tem ali os seus valores, o seu passado, cada um tem uma história de vida absolutamente diferente do outro. Então essa liberdade do outro pensar, isso nos ajudaria ali a sermos mais tolerantes, a sermos mais solidários no nosso dia a dia. E ele diz sobre isso que cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. É muito um pouco do que a gente falou agora há pouco, essa questão de que cada um tem uma história, cada um tem uma referência, cada um tem os seus valores, cada um tem um passado de existências pregressas, totalmente diferente. Então é muito natural que cada um veja ali as coisas de acordo com aquilo que cultivou, aquilo que aprendeu. Então isso nos ajuda também a compreender ali
que cada ser é único. E ele diz a respeito dos melindres: não cultive ressentimentos. Então, esse é um ponto sempre dito, mas extremamente importante, né? Porque podemos ter as nossas mágoas de coisas que já viveram e vamos ressentindo. O que é a palavra ressentir? Ressentir, ou seja, sentir novamente, ficar remoendo. É como simbolicamente nós tivéssemos ali uma caixinha ali em que guardamos as nossas mágoas e todos os dias nós abrimos aquela caixinha e ficamos olhando e pensando: olha o que eu sofri, olha como foi difícil, olha o que fizeram comigo, e não percebemos o mal que fazemos ali guardando esse ressentimento. Por isso é que é muito importante que o nosso passado ele sirva ali de aprendizado, mas que a gente olhe para frente, olhe para o alto e não fique preso àquilo que já aconteceu, até porque tem coisas que nós nos ressentimos e que nos sentimos vítimas, que é muito mais fruto da nossa interpretação do que propriamente ali fruto da verdade, daquilo que de fato aconteceu. Então, cuidado ali com a mágoa, com esses ressentimentos, que, como já foi dito, fazem muito mal ao nosso corpo, à nossa mente e à nossa alma. E finalizando, ele fala sobre as preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. E como temos percebido isso, né? Que ficamos ali atribulados, com a mente absolutamente tomada pelo medo, pela preocupação, e quantas coisas temos tanto medo que elas não se concretizam, que elas não acontecem. Então sofremos muito mais por essa preocupação, né, que é ocupar-se previamente, né, preocupar, do que propriamente pelo fato se ele acontece. E às vezes ele acontece não com aquela intensidade que tanto tememos, né, ou se são situações difíceis, a gente olha para trás e veja, olha, passamos por tantas situações, estamos aqui e sobrevivemos, estamos caminhando. Então, ele nos aconselha para não nos aflijamos tanto, com tantas preocupações, com tanta ansiedade, com tanto medo, né? Que Deus ali estará ao nosso lado e ninguém vai passar absolutamente nada do que não tem ali um aprendizado, uma necessidade. Tanto que ele fala: antes das dificuldades de agora, você já faceou, né, já passou, já se deparou com inúmeras outras dificuldades e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. E ainda complementa: uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para contar injúria ou para acalentar injúria ou ingratidão. Então aquele que se dedica, que se concentra no seu crescimento, ele não vai ter tempo ali para injúria, para ingratidão, para maledicência, para fofoca, para o excesso ali de queixas, né? Porque ele tem tanta coisa para fazer que ele não vai encontrar esse tempo para ficar se dedicando ali à ingratidão à vida. Por isso ele fala, para finalizar então: trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Então, nos momentos de crise, o que ele nos aconselha? Trabalhe antes, trabalhe durante e trabalhe depois, né? Porque, como foi dito, esse trabalho e o tempo, ele vai recolocando tudo nos devidos lugares. Olhamos para trás e percebemos que situações que pareciam ser insolúveis, dramas que pareciam ser ali intransponíveis, e nós atravessamos ali aquele mar, aquele revolto, aquela tempestade, e estamos aqui. Então, da mesma maneira, quando atravessarmos outra crise, ele nos aconselha: trabalhe antes, trabalhe durante, trabalhe depois. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos amorosos, e pedindo sempre por todas as famílias, por todos os lares da terra, que jamais nos falte o bom ânimo, a boa vontade, que jamais nos falte a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê,
acompanha nossos passos com todo cuidado, com todo amor, com toda atenção. Tenhamos todos um bom final de semana.